Noite linda para vocês que acompanham Notícia para Trabalho. E hoje eu recebo aqui Rafael Amorim. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado, prazer. Rafael Amorim é da Healthcare Contabilidade e acreditem, ele teve uma quebra bem difícil na vida dele, aconteceu algumas coisas bem difíceis na vida dele e ele teve uma mudança de vida que hoje a gente vai entender como é que você reverte uma quebra. Então, a pessoa quebrou. Como é que ela reverte essa quebra? Como que ela transforma a vida dela e volta a empreender e continua empreendendo? Rafael, conta pra gente um pouquinho da sua história. Vamos lá, eu comecei aí com empreendendo, né? Desde pequeno, meus pais são empreendedores, pequenos comerciantes, e eu comecei ali naquele mundo, entendendo como é que funcionava e fui trabalhando lá com eles e entendendo como é que funciona o mercado do empreendedorismo. E aí, aos 11 anos de idade, eu criei uma primeira locadora lá, que eu brincava, eu tinha um monte de fita de videogame, e comprei, e aí eu comecei a alugar para alguns amigos. E aí consegui fazer um dinheiro e foi meu primeiro empreendimento, embora numa brincadeira, mas eu ganhava dinheiro com aquilo. Depois, aí juntei uma grana, comprei um computador com um gravador de CD. Isso lá em 96, que era algo raro, era muito caro, e hoje CD praticamente não existe. E aí eu consegui comprar isso e as coisas foram melhorando. E aí em 96 eu comprei um computador que gravava CD. Comecei a gravar CD, consegui fazer um dinheirinho, e aí nisso apareceu uma oportunidade de uma loja de material de construção que eu comprei junto com meu pai e meu irmão. E as coisas da loja começou a dar certo. Na época eu estava estudando educação física e eu falei assim, quer saber de uma coisa? Vou terminar a faculdade por terminar, porque na loja, empreendendo, eu ganhava muito mais dinheiro do que se eu fosse trabalhar como professor. As coisas na loja deu certo, foi indo. Aí eu formei em administração também, que eu falei, preciso saber fazer a gestão, né, da empresa. E aí comecei a fazer a gestão melhor, as lojas foi melhorando, aí abri outras lojas, fiz um MBA de gestão empresarial para poder fazer a gestão ainda melhor, e aí chegou um fiscal da Receita Federal. Nossa, e aí? Aí quando chegou o fiscal, aí meu mundo desabou. Por quê? Eu tinha ali as coisas sob controle, sempre paguei as contas tudo direitinho, financeiro bem estabilizado, porém, ele me chega com uma multa de R$ 856 mil. Por que da multa? Era questão, uma parte foi de impostos que não tinham sido recolhidos, que essa eu tinha uma ciência um pouco, mas outros impostos, o grande problema é que eu comprava de outros estados e tinha que recolher um imposto quando você compra de outro estado para equiparar a alíquota, né, que é o percentual de imposto. E isso meu contador não estava fazendo. Logo, eu tomei essa multa e aí eu vi que tinha que pagar. Eu tive que negociar, paguei, só que é aquele negócio, do limão fazer uma limonada. Então eu falei, poxa, na época meu mundo desabou, não tinha uma perspectiva, porque eu olhava para a situação e falava, pô, mas como que eu vou conseguir pagar isso? Eu não vou conseguir pagar isso tão cedo, é muito difícil, é quase impossível isso. Aí eu falei, calma, fui estudar contabilidade para entender como funcionava esse universo. Estudei contabilidade, vi que tinha estratégias para conseguir reduzir minha tributação e só que eu vi que o mercado de material de construção lá não era tão favorável. E aí eu peguei e falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou ir para o ramo da contabilidade, porque é legal, vou ajudar outras pessoas a não sofrerem o mesmo impacto que eu sofri, outros comerciantes. Só que nisso apareceram uns médicos para eu trabalhar e a gente viu que o nicho da medicina precisa muito de contadores aí para poder auxiliar eles em todas essas questões aí, porque o médico ele é muito inteligente na área dele. Quando a gente está falando de contabilidade, a grande maioria sente aversão. E a gente falou, pô, a gente pode ajudar essas pessoas fazendo com que eles paguem menos impostos dentro da lei e tudo isso. E tem muita gente que empreendedor que passou e que você está passando agora por essa situação que você passou agora antes de estar bem e da contabilidade engrenar, né? Fala pra gente o que você faz para manter-se firme e e de que maneira, né, você pode ajudar essas pessoas que estão passando por essa situação a mudarem também e reverterem. Ó,
para eu me manter firme, assim, na época, eu me apeguei muito ao esporte, porque senão eu ia enlouquecer. E eu, na época, eu estava quase numa obesidade e eu comecei a treinar muito, fazer esportes para poder distrair minha mente e desligar, porque senão eu ia ficar doido. Porque eu sempre tive as contas todas em dias. De repente, um monte de ligação de cobrança no meu telefone. E eu falei, poxa, não estava acostumado a lidar com aquilo. E aí eu comecei a praticar esporte. E foi nessa época que eu resolvi fazer triatlons, aí eu fiz Ironman. Eu falei, pô, qual que é a maior competição que existe de triatlon? Ah, o Ironman. Eu falei, não, quero fazer um negócio desse aí, porque eu preciso de alguma coisa para focar. E aí foi indo, e assim, eu uso muito o esporte até hoje. Eu não treino na mesma intensidade, mas eu procuro aí manter treinos praticamente diários para poder, principalmente contra a mente. O físico, ok, mas a mente, porque o esporte me ajuda a enxergar que, pô, dá. Porque assim, eu trago isso para minha vida no quesito empresarial. Isso serve para tudo, para estudos também. Por quê? Eu sempre brinco com alguns amigos, eu falo assim, cara, eu era obeso e eu consegui fazer um Ironman. Um Ironman, para quem não sabe, é uma competição onde você nada 3,8 km, pedala 180 quilômetros e corre 42 quilômetros, tudo num dia. Já me deixou cansada. Isso é tudo num dia só. Logo, o que acontece? Pô, se você faz uma competição dessa, todo o resto é mais fácil. Você fala assim, pô, esses dias atrás estava participando da competição de quem estuda mais inglês. Eu olhava assim, eu tinha que estudar 12, 15 horas todos os dias, dependendo do dia, aí tinha que virar a noite estudando e tal. E aí eu falava assim, pô, mas como você consegue manter esse foco? Eu falei, cara, eu olho e falo, pô, eu tô no conforto da minha casa, estudando meu notebook, tomando meu café, tomando minha água. No Ironman eu tava me ferrando o dia inteiro, trabalhando, lá, treinando, né? E eu falei, pô, se exercitando, e conseguia. Eu falei, então isso aqui é moleza. E eu vejo isso, assim, essa visão de futuro também. Por quê? Eu olho e falo, pô, eu saí de uma obesidade e consegui fazer um Ironman, então eu consigo sair desse problema aqui, eu saí do problema do material de construção e hoje temos uma contabilidade, tem mais de 50 pessoas trabalhando com a gente, estamos presentes em 20 estados. Então é algo que cresceu bastante e eu comecei do zero. Nossa, eu não tinha 50 pessoas trabalhando? 50 pessoas a gente tem. E aí, então assim, começamos do zero, nós não tínhamos nada lá no começo. Eu tinha cadeiras de plástico e mesas de plástico. Que já é a minha próxima pergunta, né? Como que você fundou a contabilidade? O nosso foi o seguinte, nós começamos com um cliente lá e nós não tínhamos grana para investir, não tinha cliente, automaticamente você não tem receita e eu já tinha despesa. E aí nós começamos lá, na época, a gente brinca, né? Falar, ó, quando tudo era mato, nós tínhamos lá, nós utilizávamos aquela cadeira de bar mesmo, para colocar o computador, sentar na cadeira de plástico e trabalhar por lá, sem ar-condicionado, sem internet, eu roteava do celular, eu não tinha dinheiro para pagar na época. E fomos crescendo, e trabalhando, e sempre olhando lá na frente, falando, não, eu quero chegar lá. E estava em reunião essa semana com o dono da faculdade onde eu estudei, e ele pegou e aí eu trouxe para ele a seguinte situação, né? Eu não sou formado numa USP nem numa Mackenzie. E eu falava, eu quero palestrar para faculdade, para alunos de medicina do Brasil inteiro. E hoje eu posso dizer que eu palestrei para as maiores faculdades de medicina do Brasil, ensinando como os médicos podem pagar menos impostos. Então, assim, embora eu tivesse muito pequeno... Que vai ser a próxima pauta dele por aqui. Eu estava muito pequeno, só que eu enxergava lá na frente, falava, quem eu quero ser lá no futuro? Aí eu olhava lá na frente e seguia. E eram negócios muito diferentes, né? Quais foram as suas principais dificuldades? Se quiser sair da construção civil para a contabilidade. Era muito diferente. Apanhei bastante. E aí, tem uma frase do filme do Rock, que é muito legal, que eu gosto muito do Rock lutador lá, ele fala o seguinte, na vida não é quem consegue alcançar a vitória, não é a pessoa que bate mais, e sim a pessoa que aguenta mais pancadas, ela aguenta mais pancada e permanecer de pé, e se cair, levantar de novo. E isso para mim que é o mais importante, porque assim, eu já
apanhei muito no começo da carreira como contador, porque eu não tinha tanta vivência. Eu nunca trabalhei em um escritório de contabilidade para criar o meu. Então eu não tinha aquele know-how. Então foi tudo aprendendo ali, tentativa e erro, até que você aprende. Vai pegando jeito. Até hoje, aprendo todos os dias. E às vezes nem sempre você sabe tudo. Então às vezes você toma uma pancada de um lado, uma pancada do outro. Mas é aquilo, sempre permanecer de pé, levantar e falar, não, amanhã vai ser diferente, vai ser um pouco melhor. E graças a Deus, assim, cada dia vai sendo melhor e vai ficando mais fácil, você vai calejando mais. Então você toma algumas pancadas, mas consegue administrar. Hoje, muitas coisas que ferem você no começo da sua história, da sua trajetória, me feriam. Hoje acontece de novo, eu falo, não, isso aqui não é nenhum problema mais, isso aqui para mim é tranquilo, já aconteceu algumas vezes, então vamos para o próximo problema, esse aqui é tranquilo, eu já sei como resolve. Então é isso. Eu entendo o empreendedorismo como fases do videogame, cada hora você vai aprendendo um pouco mais e vai se tornando mais forte. Bacana. E que dicas você dá para as pessoas serem mais positivas, né, quando na questão desses acompanhamentos todos que você faz? O que eu considero que é o ponto principal, assim, é o que você se alimenta de conteúdo, eu diria, o que você estuda, quais são as notícias que você lê, quais são as pessoas que você segue, que eu acredito muito naquela teoria que fala que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Se você conviver com pessoas negativas, que só reclamam de tudo, que tudo é um problema, que vai passar o final de semana no bar e no rolê e tal, e tudo é ruim, você é a pessoa que você vai ser a 5ª pessoa que vai reclamar, a 6ª pessoa que você vai reclamar. Agora você passa o seu tempo com pessoas que falam assim, não, pessoas melhores que você, que vão te ajudar, que são positivas, que falam sobre futuro, sabe? Como se você fica numa roda de conversa, fala, nossa, lembra daquela época que era legal assim, tal. As pessoas falam sobre o passado como nostalgia e o presente como algo ruim, pesado. Mas não fala de futuro, não fala qual que é o seu projeto, o que você quer fazer. Isso que eu acho bacana, assim, ter conversas inteligentes. Falar, pô, estou pensando em fazer tal projeto, estou pensando em me conectar com tal pessoa para poder alavancar minha carreira, para poder impulsionar um negócio que eu estou criando. Então, assim, eu, nem nos meus melhores dias, assim, eu pensava, que falava assim, pô, o dono da faculdade chamou a gente para poder ir lá conversar com ele. Então, porque ficou sabendo do case de sucesso da empresa e todos os alunos são formados lá nessa mesma faculdade, os sócios, né? Então, falar, poxa, então a gente é um case de sucesso para essa faculdade. E aí falar, pô, e eu entrei lá como simples aluno e hoje eu posso voltar, recebemos uma premiação. Por quê? Porque a gente vê que, fala, pô, não é porque eu vim da periferia que eu preciso ficar lá, a gente pode crescer, a gente pode mais, mas tem que pagar o preço, que é o que a galera não gosta muito, porque é puxado, não é fácil. Bem, gente, a gente recebeu aqui o Rafael Amorim, né? E a gente entendeu aqui como é que faz para reverter uma quebra de empresarial, né? Uma quebra empresarial. E agora, Rafael, conta pra gente como é que faz para saber outras informações. Certo. Nós temos um Instagram da contabilidade, que a gente estou sempre presente lá também, que é @healthcarecontabilidade. E também tem o meu Instagram, que é @amorimcontador. Lá no Amorim Contador eu trago várias dicas, estou produzindo conteúdo novo, todos os dias, solto conteúdo, ajudando as pessoas, dando dicas de gestão, liderança, gestão financeira para a empresa, porque é algo que a gente vê que a galera tem dificuldade. No meu Instagram, estou ajudando outros empreendedores. No Instagram da Healthcare, a gente fala mais direcionado ao público médico, que é o nosso público-alvo, então a gente auxilia, ensinando como faz para fazer a gestão de uma clínica, quais são as melhores estratégias para pagar menos impostos, estando dentro da lei, e performar melhor e o dono ter mais lucro também. Bem, e quem quiser saber melhorar a comunicação, é o livro Pare de Dar Desculpas, 107 perguntas que vão funcionar a sua comunicação. É o que vai ajudar vocês a entrar em contato aqui com a gente para saber as outras informações e expandir a sua comunicação, expandir o seu universo. Ó, o Rafael falando, a leitura de livro é uma das coisas que são necessárias, né, Rafael? Exatamente. Eu sou um leitor voraz, assim.
Teve um ano que eu me desafiei, eu li acho que 153 livros em um ano, ou 153, não, 53 livros em um ano, que dá quase um livro por semana. Aí. Então foi uma época bem legal. Hoje eu leio menos, leio um livro por mês, 2 no máximo, mas eu adoro leitura, porque realmente é o que faz você crescer. Você está tendo uma mentoria por um preço muito barato, porque se você for pegar um grande autor aí, o cara vai dar uma mentoria e vai cobrar um valor absurdo. E lá no livro ele compacta as ideias dele, é só você ter a paciência de ler uma, duas. O livro que eu estou lendo atualmente é a 14ª vez que eu estou lendo o mesmo livro. Qual é o nome do livro? O Mito do Empreendedor. Esse livro... É fantástico, eu já li também. Quem puder ler, assim, quem empreende ou quer empreender, é o livro perfeito. É a 14ª vez que eu estou lendo o livro. Então, assim, é incrível. E aí, tudo que é bom acaba, né? Então, acabou o nosso programa. Quero agradecer do outro lado das câmeras e pedir licença a Deus Pai Todo-Poderoso para continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau!